No mundo do futebol moderno, onde velocidade e força física muitas vezes dominam, poucos jogadores conseguiram elevar o esporte à categoria de arte com tanta elegância quanto Xabier Alonso Olano. Nascido em 25 de novembro de 1981, em Tolosa, Espanha, Xabi Alonso se tornou conhecido como o último gentleman do futebol mundial. Com uma carreira brilhante que passou por clubes como Real Sociedade, Liverpool, Real Madrid e Bayern de Munique, além de 114 jogos pela seleção espanhola, Alonso conquistou praticamente tudo que um jogador poderia sonhar. E agora, como treinador do Bayer Leverkusen, ele quebrou recordes ao atingir a impressionante marca de 50 jogos consecutivos sem perder, tornando-se o técnico com a maior sequência invicta da história do futebol europeu. Antes de continuar a história, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. Bora pro vídeo. Origens e primeiros passos. O futebol corre no sangue de Xabi Alonso. Filho de Miguel Ángel Alonso, ex-jogador e ex-treinador que representou a seleção espanhola na Copa do Mundo de 1982, Xabi cresceu respirando o esporte. Seus dois irmãos também seguiram caminhos ligados ao futebol. Miquel também foi futebolista, enquanto John se tornou árbitro. De origem basca, Xabi foi revelado pela Real Sociedade, mas antes mesmo de estrear pelo clube de San Sebastián, foi emprestado ao Eibar, onde disputou 14 partidas. Após retornar do empréstimo, rapidamente se estabeleceu como titular no meio-campo da Real Sociedade durante 3 temporadas. Foi na temporada 2002-2003 que Alonso se destacou como uma das grandes revelações da La Liga, levando a Real Sociedade a quase conquistar o campeonato espanhol. O clube terminou na segunda colocação, apenas 2 pontos atrás do campeão Real Madrid. Sua visão de jogo e precisão nos passes já chamavam atenção, mesmo no início da carreira. Carreira nos clubes. Liverpool, de 2004 a 2009. Em agosto de 2004, Xabi Alonso foi contratado pelo Liverpool, então comandado pelo treinador espanhol Rafa Benítez. Sua adaptação ao futebol inglês foi surpreendentemente rápida, e suas atuações na Premier League levaram a ser eleito pelos torcedores como melhor contratação do ano. No clube inglês, Alonso formou uma dupla memorável no meio-campo com o capitão Steven Gerrard. Mas foi na Liga dos Campeões que ele viveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Na final contra o Milan, conhecida como Milagre de Istambul, o Liverpool perdia por 3-0 no primeiro tempo, mas conseguiu um empate heróico por 3-3, com Alonso marcando um dos gols após rebote de seu próprio pênalti. O time inglês acabou vencendo na disputa por pênaltis, com o brilho do goleiro Jerzy Dudek. Como descreve o site Ogol, com toda a sua calma e elegância, ajudou no histórico empate que terminou com o título dos Reds em Istambul. Durante sua passagem pelo Liverpool, Alonso também conquistou a Copa da Inglaterra, a Supercopa da UEFA e a Supercopa da Inglaterra, além de ter sido vice-campeão do Mundial de Clubes, perdendo a final para o São Paulo por 1-0. Real Madrid, de 2009 a 2014. Após uma longa negociação, Xabi Alonso foi contratado pelo Real Madrid em 4 de agosto de 2009. Junto com Cristiano Ronaldo e Kaká, foi parte das contratações milionárias do presidente Florentino Pérez, que acabava de retornar ao comando do clube. No Real Madrid, Alonso se tornou titular absoluto sob o comando de diferentes treinadores, Manuel Pellegrini, José Mourinho e Carlo Ancelotti. Como destaca o Ogol, Alonso manteve a tranquilidade e a categoria no retorno para a Espanha. Foi peça determinante no Real Madrid, que dominaria a Europa. Durante 5 temporadas no clube merengue, participou das conquistas de vários títulos importantes, como a La Liga na temporada 2011-2012, a Liga dos Campeões da UEFA na temporada 2013-2014 e também as Copas do Rei de 2010-11 e 2013-2014. Bayern de Munique, de 2014 a 2017. Em 28 de agosto de 2014, aos 32 anos, Xabi Alonso foi anunciado pelo Bayern de Munique. A negociação foi facilitada pela transferência do volante Toni Kroos do Bayern para o Real Madrid. Na Alemanha, Alonso manteve seu alto nível de atuação, ajudando o Bayern a conquistar 3 títulos consecutivos da Bundesliga. Em dezembro de 2015, ampliou seu vínculo com o clube alemão até 2017, quando decidiu encerrar sua carreira como jogador.
No dia 9 de março de 2017, aos 35 anos, Xabi Alonso anunciou sua aposentadoria com uma declaração que reflete sua elegância. Não foi uma decisão difícil, mas eu acredito que é a hora certa. Eu ainda me sinto bem, mas eu acredito que é o momento certo. Eu queria terminar minha carreira ainda no mais alto nível, e o Bayern é o mais alto nível. Estou incrivelmente orgulhoso e feliz de jogar pelo Bayern e ser parte desta família. Seleção espanhola. Xabi Alonso estreou pela seleção espanhola principal em 30 de abril de 2003, no amistoso contra o Equador, em Madrid, com vitória por 4-0. Ao longo de sua carreira internacional, acumulou impressionantes 114 jogos pela Fúria. Participou das fases finais da Euro 2004 e da Copa do Mundo de 2006, onde marcou o primeiro gol da Espanha na competição, na vitória por 4-0 contra a Ucrânia. Mas foi a partir de 2008 que Alonso viveu seus momentos mais gloriosos com a camisa espanhola. Ele fez parte da geração de ouro do futebol espanhol, que conquistou a Eurocopa de 2008, a Copa do Mundo de 2010 e a Eurocopa de 2012. Na Euro 2012, demonstrou sua importância ao marcar os 2 únicos gols da vitória sobre a França nas quartas de final. Após a Copa do Mundo de 2014, onde a Espanha foi eliminada na fase de grupos, Xabi Alonso anunciou sua aposentadoria da seleção, encerrando um ciclo vitorioso que colocou entre os maiores jogadores da história do futebol espanhol. Características como jogador. O que mais chamava atenção no estilo de jogo de Xabi Alonso era sua elegância e tranquilidade com a bola. Como ele mesmo disse em entrevista, sigo sendo tão lento como com 20 anos. Mas o que lhe faltava em velocidade, sobrava em inteligência tática e precisão nos passes. Em suas próprias palavras à UEFA, eu era um jogador de equipe, tentando ajudar da melhor forma os meus colegas, tanto os da defesa como os do ataque. Não era muito rápido, mas tentava compensar com uma capacidade de raciocínio superior. Alonso tinha a rara habilidade de controlar o ritmo do jogo, acelerando ou diminuindo conforme necessário. Seus lançamentos longos eram precisos e suas visões de jogo extraordinárias. Além disso, adaptava-se facilmente a diferentes estilos táticos, o que explica seu sucesso em clubes tão distintos como Liverpool, Real Madrid e Bayern de Munique. Como descrevem, o que marca a carreira de Xabi é que, mesmo sem correr muito em campo, ele fazia qualquer time funcionar perfeitamente. Afinal, quem corre é a bola. Xabi era apenas um facilitador. E tudo parecia tão fácil. Carreira como treinador. Após pendurar as chuteiras, Xabi Alonso iniciou sua carreira como treinador nas categorias de base da Real Sociedade, clube que o revelou como jogador. Essa experiência foi fundamental para seu desenvolvimento como técnico. Em outubro de 2022, assumiu o comando do Bayer Leverkusen, que na época ocupava a penúltima posição na Bundesliga. Sua chegada transformou o clube alemão, levando a uma impressionante campanha na temporada 2023-2024. Sob seu comando, o Leverkusen conquistou o título da Bundesliga de forma invicta, quebrando a hegemonia do Bayern de Munique que durava 11 anos. Mais impressionante ainda, Alonso estabeleceu um recorde histórico ao atingir a marca de 51 jogos consecutivos sem perder, tornando-se o técnico com a maior sequência invicta da história do futebol europeu. Como treinador, Xabi Alonso demonstra a mesma elegância e inteligência que o caracterizavam como jogador. Sua filosofia de jogo combina controle de posse de bola com transições rápidas e eficientes, refletindo sua própria experiência em diferentes escolas táticas ao longo de sua carreira. Legado e conclusão. Xabi Alonso deixou uma marca indelével no futebol mundial, tanto como jogador quanto como treinador. Sua elegância em campo, visão de jogo e capacidade de adaptação tornaram um dos meio-campistas mais completos de sua geração. Como descrevem os noticiários, em março de 2017, Xabi Alonso pediu para sua esposa, Nagore, o tirar uma foto. Postou-a no Twitter com a seguinte frase: "O vivi, o adorei. Até logo, jogo charmoso." Desde então, o futebol sente falta de sua elegância. Se despediu, então, o último gentleman do futebol. Agora, como treinador, Alonso parece destinado a continuar escrevendo sua história no futebol. Sua campanha histórica com o Bayer Leverkusen já o coloca entre os técnicos mais promissores da nova geração, e muitos especulam sobre seu futuro em clubes ainda maiores.
como o do Real Madrid, que ele já está perto de ser anunciado como técnico. O legado de Xabi Alonso transcende títulos e números. Ele representa a elegância em um esporte cada vez mais físico, a inteligência em um jogo cada vez mais rápido, e a prova de que, no futebol, a classe nunca sai de moda. Se curtiu o vídeo, não se esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Valeu, galera! Até a próxima!